Nós temos então os 3 palestrantes, né, da noite, aqui o professor Selasmar, Henrique Portugal e o... Cadê o Antônio? Ah, tá aqui, Antônio Eleilson Leite. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário sobre a exposição? Ou vocês vão dormir no assunto? Por favor, venha até aqui, por causa do microfone. E bem objetivo e... isso, os 3 aqui, por favor. 2 minutos para perguntar e 2 minutos para cada um responder? Pode. Já passou, obrigada. Não, só destacando aqui também a presença do senhor Luciano Alves, que é o secretário de Cultura de Rondonópolis. Obrigada pela presença, tá? Meu nome é Tiago. Nós desenvolvemos um trabalho aqui na área de educação musical com cavaquinho, né? Se chama Cavaquinho Batuta, depois quem quiser dar uma olhada. E aí eu achei muito pertinente a fala do professor. Quando eu cheguei aqui me deparei com o deputado, né? E aí eu mencionei para ele que há uns 3 anos atrás eu participei de uma palestra dele na Câmara Municipal com relação à educação musical na escola, né? Inclusive eu recebi um certificado, né? Achei interessante porque esse certificado foi enviado, enfim, ia até trazer nessa oportunidade, não trouxe, mas eu fui, né? E aí, o deputado ali do meu lado, eu perguntei para ele como é que está esse trâmite todo de educação musical, né? Porque eu trabalho com arte educação, sou arte educador. E quer dizer, as pessoas estão se formando e tem pessoas ligadas a isso, né? Quer dizer, falar que não tem profissional para isso, talvez seja uma coisa muito vaga, né? Então, por exemplo, quando o professor colocou essa questão, se tem ou não, talvez, profissionais a gente sabe que tem. Tem pessoas interessadas, por exemplo, em trabalhar ali na escola, no dia a dia com crianças, formar público, né? Por exemplo, o trabalho com cavaquinho, a gente faz uma formação também de público. No futuro próximo também, o pessoal da viola, enfim. Essa mesma linha, por exemplo, de educação musical com a variação do instrumento, né? Existem outros profissionais assim. Mas o que me causou estranheza quando o deputado falou comigo, quer dizer, é muito difícil, né? Quer dizer... eu estou expondo isso, não estou assim criticando o deputado, mas assim, a gente é muito difícil ter o contato com ele, eu falei isso com ele, né? Eu não sei o que a cabeça dele está pensando, mas assim, acho que é importante aproveitar esse momento da presença dele aqui e questionar, quer dizer, a postura do deputado, ele virar para mim e falar, pô, mas é muito difícil, quer dizer, como que a gente vai criar demanda para isso? Né? Quer dizer, a gente está numa cidade aí de 1 milhão de habitantes, a gente sabe da demanda, por exemplo, da educação musical aqui, das pessoas com formação. Estou falando de educação musical porque é a área que eu atuo, assim, né? A área que eu estou direcionado. Não, na verdade, assim, eu queria... eu coloquei 2 pontos, que foi o que o professor colocou como educação musical, e fiz um gancho, por exemplo, no bate-papo informal que eu tive com o deputado, né? Então, assim, eu gostaria, por exemplo, nessa fala, professor, a sua opinião, por exemplo, com relação a isso. Quer dizer, o deputado, ele sabe, por exemplo, da demanda de Uberlândia para a educação musical, para o teatro, para a dança. Como é que você chama? Tiago. Ô, Tiago, não tem nenhum mandato do deputado para elogiá-lo. Mas a sua presença aqui é de uma extrema importância, despendendo esse tempo até essa hora e debatendo conosco, etc. Por quê? Porque a consistência do discurso político é que vai enterrar isso lá na frente. Ou não, vai ajudar. Quando eu fui secretário adjunto, eu comecei a perguntar para as pessoas por que não se cumpre a LDB. A LDB diz que tem que ter educação artística, não é só, mas musical também, já está expresso. E aí comecei a chamar alguns arte-educadores do Colégio Loyola, do Santo Antônio, do Pitágoras, do Marista, para conversar na secretaria. Um dia, reunimos todos, Henrique, naquele Palacete Dantas, e os depoimentos, Tiago, eram desse porte. Professor, eu falei, eu provocando, eu disse assim, por que vocês não estendem a educação artística na grade, mais horas? Porque eles reclamavam que é pouco. Porque os pais não topam. O pai não topa. Por que os pais não topam? Porque eles acham que a educação artística é porque aventa-se a possibilidade do filho dele ser artista. Mas não é isso. Então, o discurso político do Prado é que ajuda a gente, da tribuna,
a desmistificar. Nós estamos formando a cidadania do seu filho, a sensibilidade, porque o seu filho engenheiro que vai escutar música ou que vai apreciar uma arte plástica é um melhor engenheiro, um melhor cidadão do que o outro. Não é? Se ele for artista plástico, tudo bem, mas não é isso. Então há uma concepção errada. Segundo, dentro da escola, eles reclamavam, Henrique, que quando estava na sala dos professores, Thiago, ele chegava para você e falava: como é que você chama, Henrique? Você é professor de quem? De quê? Eu sou professor de física. Aí ele virava para o arte educador e falava: e você? Eu sou professor de arte. Dizem que o Henrique se desinteressava da conversa, ia tomar café com o outro, da química e etc. E ele era meio que marginalizado. Então, isso aí, ele está dizendo, é difícil? É muito difícil. Eu tomei um banho de pragmatismo quando eu ouvia isso. Então, a mentalidade dos pais, Thiago, a mentalidade dos seus próprios colegas, aquele prefeito do PT de Governador Valadares que morreu na prefeitura. Hã? Farela. Passarela. Visitei o Passarela e ele é engenheiro. Eu falei: como é que você vê educação artística, educação para as artes em Governador Valadares? Ele é engenheiro. Ele falou: professor Lasmar, eu estou começando por me desanimar porque as escolas não têm nem espaço. Tem um cantinho de leitura, tem um não sei o que para massinha, tem espaço. Ele é engenheiro, prefeito lá, e disse assim: nós temos que batalhar o espaço nas escolas para isso. É complicado. Agora, não é para nós jogar uma toalha, eu acho que ele concorda com isso. E nem podemos ser ingênuos, porque eu sou muito ingênuo nessa área de educação para as artes, viu, Henrique? A Yara Tupinambá, que é minha amiga, quando eu voltei do doutorado em Paris, eu fiquei muito impressionado em Paris com o que eu via no Louvre, no Museu Van Gogh, então as escolas entrando, os meninos copiando Van Gogh, e uma planchetinha na National Gallery, lá em Londres, dizendo para os meninos: olha o quadro, o homem está bêbado, está dormindo, não sei o quê, ensinando os meninos a decodificar o quadro. Voltei. Meus meninos foram para o Loyola. Um dia eles apareceram em casa com umas cópias do Miró. Fui falar para a Yara Tupinambá: viva, nós começamos, meus meninos estão chegando com cópia do Miró. Olha, eu sei que é da área, vai me dizer. Ela diz: Lasmar, você é tão ingênuo e tão voluntarista. O Loyola é de espanhol, eles estão copiando o Miró, amanhã eles vão para Barcelona, eles vão ver museu, eles têm que copiar a Yara Tupinambá, tem que copiar o outro. Bom, contei isso para o Marcos Rio, da performance. Eu falei: eu fico preocupado porque não estamos formando plateia, ninguém daqui a pouco vai em museu, ninguém vai ver exposição, ninguém vai ler nada, porque a escola, o sistema educacional nosso não está formando. E aí contei o caso da Yara. Ele me disse o seguinte: Prado, a Yara está errada, e você está errado. Os meninos não têm que voltar com cópia dela, nem com cópia do Miró, eles têm que voltar com o trabalho deles. Olha o tamanho do problema. Recolhi meus laps. Conversando com o Gustavo da PUC sobre design na casa do baile, repeti essa história. Ele falou: a Yara está errada, o Rio está errado, os meninos seus não têm que voltar com cópia de arte nenhuma para casa. Eles têm que ser expostos à dança, à música, às artes plásticas, ao teatro, e lá eles vão fazer as opções, eles vão ver o que eles querem. Tem que ficar voltando com desenho para mostrar ao pai, não. A conclusão que eu fiz é que é complicado mesmo, porque até do ponto de vista de metodologia, que você é professor, você sabe disso, é complicado. Como é que eu formo para você? Eu vou perguntar ao Rubem. Aqui tem gente de todo lugar, mas do teatro, qual é a educação das artes, nas artes cênicas? Eu fiquei pensando quando o senhor falou que tem que formar público. Qual é o método? Então, e aí que o deputado tem razão, é muito complicado. Lá em Belo Horizonte tem gente na lei de incentivo aqui do nosso amigo Felipe, pedindo para fazer teatro nas escolas, e diz que o pretexto é formar público. Eu modestamente discordo. Eu acho que você levar uma peça numa escola, lá no Barreiro, vão achar interessantíssimo, vai ser divertido, vai parar a aula, etc. Mas não, aquela hora que ela foi embora, aí acabou. Então o Palácio das Artes criou esse mito também, viu? Pegou dinheiro da Lei Rouanet, da Uzi Minas, etc., para circular a ópera do Palácio das Artes em Almenara, etc. Merece? Merece. Mas é uma coisa pontual, na minha opinião, viu? Acabou, aí me desculpa, vou pegar pesado, vira quase circo. Chega o pessoal da ópera, todo mundo vai, vê a beleza, os figurinos, etc., e depois não fica. Então, você que tem que falar, viu? A Kátia tem que falar. Aqui o nosso músico é que tem que falar. Como é que se faz? E o deputado tem toda a razão, porque essa escola não tem espaço. Os pais não entendem, que eu não quero que o filho dele dance. Eu quero que ele entenda dança. O financiamento é tonto.
pega um grupo de teatro e manda lá para a escolinha para fazer as coisas e diz que é. Os próprios professores não falam isso com os outros de química, discriminam o Tiago porque esse cara é das artes. Então, é complicado. Agora, eu tenho certeza que nós não podemos jogar a toalha, porque se não cruzar com a educação, não vai formar público nenhum. Né? Você é uma pedra de angular, né? Esse projeto da Lei de Diretrizes e Bases, e não só para as crianças, Tiago, como que se forma público nos estudantes da Universidade Federal de Uberlândia. Professor, você assina embaixo ou não? Qual que é o nível de iniciação cultural dos seus estudantes de engenharia, de medicina, etc. É baixo. É muito baixo. Você pode oferecer um espetáculo da melhor qualidade de teatro. Não vão, porque não tem iniciação. Né? Então, Tiago, a escola, os estudantes da nossa Federal de Uberlândia, etc., estão todos expostos a esse risco que o nosso amigo Cristóvão Buarque, senador, chama com muita competência de analfabetos culturais. E ele falou, e quando o analfabetismo cultural chega a um engenheiro formado, esquece. Ele pode estar sendo radical, não recupera. Então tem que evitar que ele saia da sua escola com engenharia e dizendo, não sei, não quero saber, e tem raiva de quem sabe. Quem sabe, é o lugar. Eu vou discordar dele, viu, gente? Só um pouquinho. Uma das coisas que eu aprendi na música, eu acho que se estende para todas as artes, é o seguinte: a cultura que é de minoria, ela é de minoria. Não adianta, às vezes, você querer transformar uma cultura de minoria em cultura majoritária. Por exemplo, quando ele fala a história da ópera, de circular a ópera, você só conhece uma coisa, se ela é boa ou ruim, se você tem contato com ela. Tem até uma música do Skank que fala sobre a história dos três lados, né? Que a verdade ela tem três lados, né? A sua, de quem às vezes está discutindo, e a verdadeira verdade. E você toma as suas decisões baseadas naquilo que você conhece. Então você tem experiência de uso, de você fazer uma circulação de ópera. Pode até parecer um circo, pode até parecer, aparece na primeira vez, é um ET que pousa ali. E é mais ou menos isso mesmo. Fala, gente, que coisa bizarra, né? No primeiro momento, às vezes é isso, é muito diferente. Informação nova, acontece isso. Mas, se você faz isso uma vez ou duas vezes, estou falando que cultura de massa é um pouco isso mesmo, né? Você uma vez, duas vezes, três vezes, você às vezes acaba levando. Uma vez leva a ópera, outra vez a outra leva a orquestra, a outra leva o teatro, a outra leva um artista mais popular para poder rodar, igual a gente fez com orquestra. A gente rodou o estado de Minas Gerais com orquestra. Nós entramos no debate, eu e você, sobre como se faz a educação para as artes. Tá vendo? Vocês viram, isso aqui é uma ilustração concreta disso. Nós não sabemos. Eu falo uma coisa, o Henrique fala, não, o que ele falou não concordo de jeito nenhum. Uma exposição repetida, eu posso até concordar com você, mas é tudo eu acho, e você acha. Né? Então, aí, doutor, das leis de incentivo, você, Tiago, teste o sistema, junte os arte-educadores de Uberlândia, ou que não são profissionais, mas que são bons, e teste o sistema. Vão lá para frente e digam, queremos um projeto para debater as várias estratégias de educação para as artes, para o consumo, não para tornar as pessoas artistas. E quer ver a sensibilidade, a inteligência dos gestores, dos decididores, para te apoiar nisso. Tem que testar, porque você viu que eu e o Henrique, nós já estávamos debatendo, né? Não é assim, essa. A verdade é que nós não temos essa coisa clara. Se o Tiago tem, a sociedade e o establishment político não tem. Né? Então tem que ter isso. Vamos lá. Sim, ok. Sim, não, eu entendi. Eu só quero saber se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta. Mais alguém? Dois. São perguntas ou são observações acerca do... Né? Não, é só pra gente fazer, porque a gente pode abrir de uma maneira ou outra. Posso complementar aqui? Eu achei assim, professor, complementando a fala do senhor antes, talvez o deputado fale, sim, para não criar um mal-estar, porque eu sou partidário, mas assim, eu achei muito pertinente a fala do senhor quando o senhor fala que não deve jogar a toalha, né? Que na verdade tem que ser, no meu ponto de vista, por exemplo, o voto que eu dei para ele me representar nesse sentido. Isso ok? Então, enquanto vem
senhor Luciano e o professor Ludi Laurentes, o deputado já dá a parte. Não, é muito rápido, gente. Não tem aqui debate, não. O Tiago, sobre essa questão do ensino de música na grade curricular, eu sou autor, é uma lei, né, quando fui deputado federal, eu apresentei essa lei, era membro titular da Comissão de Educação da Câmara, apresentei a lei, em 2008, aprovamos, e estabelecemos na lei o seguinte, determinamos um prazo de 3 anos para que os governos estaduais, ou seja, todos os governos, pudessem cumprir a lei. Ou seja, esse prazo encerrou em 2011. Aí o professor falou muito bem da formulação e da implementação. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma coisa absurda que é lei que pega e lei que não pega. Porque se é lei é para ser cumprida. Nós fizemos a lei, ela foi aprovada, é uma lei, né, que obriga aí a colocação do ensino de música na grade curricular das escolas, é obrigatório. E a gente não quer simplesmente formar artistas, isso pode ocorrer, mas a nossa justificativa era que da importância da música para ensinar matemática, para ensinar física, para ensinar geografia, que ela é um atrativo. E a gente já conseguiu provar, e todos os especialistas da área, de que ela tem esse potencial, essa capacidade de ensinar, para trabalhar essa questão da humanidade, da sensibilidade, da sociabilidade dos alunos. Então é uma lei, eu sou autor da lei, determinamos 3 anos para que ela fosse cumprida. O governador Aécio Neves não implementou, o governador Anastasia não implementou, o governador Alberto Pinto Coelho não implementou, e agora nós vamos cobrar do governador Fernando Pimentel, né? A justificativa não é uma coisa tão simplória, como dizer assim, é muito difícil. Eu não quis dizer isso, né? Eu quero dizer que a gente tem que começar de alguma forma, porque nós temos, por exemplo, disseram que a maior dificuldade, quando a gente fez a cobrança, eu percorri todas as regiões do estado, provocando, cobrando, reunindo artistas, e divulgando essa lei, principalmente para os estudantes. Eles têm que saber que é um direito deles. O que eu queria fazer aqui é suscitar essa pressão, que os estudantes pudessem cobrar. É um direito meu, eu quero a música na minha escola. Né? Isso não aconteceu. Da mesma forma, os diretores, as diretoras, as superintendências de ensino, fazer cobrança, ó. E os pais de aluno, meu filho tem direito de ter a música na escola. É lei, só que a lei não é cumprida. Então nós fizemos o nosso papel, só que é claro que não vamos jogar a toalha, vamos continuar cobrando, né? É um direito estabelecido em lei, não foi respeitado, e a justificativa que todos esses sucessivos governos colocaram é que eles não tinham professores com formação musical, né? Que né? Que tinha que capacitar professores. Aí a gente tentou dar a solução. Ó, nós temos nossos conservatórios, que a gente pode formar os nossos professores, temos as nossas escolas de música, que a própria universidade onde eu estudei temos o ensino de música. Isso é um problema do Estado, né? As bandas de música. Fizemos uma pesquisa com todas as superintendências para saber quais as escolas que tinham ensino de música. Algumas poucas tinham. O próprio Colégio Loyola é um exemplo, eles levou na Assembleia, eles têm lá educação musical. Algumas escolas públicas do Estado têm, mas muito pouco. Outras têm ali a sua fanfarra, né? Mas não é uma coisa oferecida ao universo de todos os alunos, né? Então, só para esclarecer, que nós vamos continuar a fazer a cobrança. Agora é um novo momento. Na verdade, agora não depende... na verdade, é uma lei. E é política de Estado, como o senhor colocou, não é de governo. Lei, não importa se é PT, PSDB, Pimentel, Aécio, é uma lei, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida, o governo tem que cumprir. Agora, o que eu acho, realmente lamento também, de uma determinação legal, né, simplesmente ser aí ignorada. Porque, né, isso é um absurdo. A gente tem um país, né, infelizmente, né, dos 500 anos de Brasil, 300 anos de escravidão, 2 ditaduras, menos de 30 anos de Constituição Cidadã, e a gente ainda, né, com esses desafios. Mas eu quero dizer que eu fui o poder formulador, nós formulamos, e o poder implementador e executor não executou. O que é o poder constituinte, que somos nós? Que é o povo, que é os professores, é os alunos. Nós temos que cobrar.
Resta a nós protestar, manifestar, cobrar, porque tem que tirar do papel, né? E eu não tenho a caneta do governador para lá determinar uma dotação orçamentária, vamos formar professor, vamos fazer isso e aquilo, né? O que eu posso fazer é continuar cobrando e contar com a ajuda de todos vocês para fazer essa cobrança também, porque é muito importante, eu acredito nisso, porque sou músico também e sei da força e do potencial que a música tem no processo de aprendizagem, né, que eu acredito que é fundamental. Onde isso foi implementado, o rendimento dos alunos melhorou de uma maneira assim, extraordinária, o relacionamento, a sociabilidade, enfim. Só para poder esclarecer o Tiago, que a gente vai estar informando ele e dando continuidade a essa questão também. Obrigada, Falou, obrigado. deputado. Professor... Cadê? Os três em sequência. Vamos fazer as 3 perguntas e depois vocês dão as 3 respostas. Bom, boa noite. Vamos rapidinho. Queria aqui agradecer assim, a oportunidade de ouvi-los falar, aprendi muito, assim, e a pergunta que eu vou fazer talvez mude um pouco o foco, né? Tem mais a ver com o Henrique e com o Antônio. Henrique, na condição de fã do Skank, foi muito interessante te ver falando como produtor cultural, né? Como alguém que saiu aí dessa zona de conforto que normalmente o artista estabelecido às vezes se coloca, né? E às vezes acaba se tornando até uma espécie de vampiro cultural para poder se manter na zona de conforto. Foi muito legal, não conhecia da plataforma, vou procurar saber. E pensando naquilo que o Antônio falou, da questão da periferia não se colocar distante do mercado, né, e a sua própria experiência enquanto músico de sucesso, né, queria que os dois pudessem comentar um pouquinho sobre o papel provocador que o artista tem que ter ao mercado. Eu concordo que o artista precisa ir onde o público está. Mas também, né, cabe muitas vezes ao artista, numa relação dialógica com a arte, apresentar novas coisas para esse público. Eu aprendi coisas novas ouvindo o Skank, né? Você citou o Três Lados, por exemplo, eu voltei a ouvir Lô Borges muito em função de canções que eu vi o Samuel cantando e que me... Olha, peraí, deixa eu ouvir o Lô de uma outra maneira. Então eu queria que vocês pudessem comentar isso, esse papel provocador que o artista tem nessa relação com o mercado. É uma coisa interessante, a gente quando faz um disco... Deixa eu passar os 3. Tá bom. Porque Vai lá. tem pouco tempo agora. Foi uma bela noite mesmo. Muito obrigado. E, na realidade, eu gostaria de fazer uma observação para cada um de vocês. E eu gostei muito da palavra conflito, que ela foi colocada. Eu acho que quando a gente trabalha com cultura, é isso mesmo, é um conflito, é um grande desafio. Antônio, eu gostaria de saber sobre o lado do funk ostentação. Se há uma guerra de lugares na periferia. Henrique, bacana. Como eu te falei anteriormente, já na primeira mostra de extensão e pesquisa em música independente que fizemos no ano passado, Diretoria de Cultura, queríamos te trazer, e você está aqui na frente. A Diretoria de Cultura, ela procura trabalhar bastante com a cena independente. Da mesma forma como pode vir uma TIE, trazemos também um transmissor. Mas eu sinto que na grande mídia, assim, a cena independente mineira, ela fica deixada um pouco de lado, assim, por uma Billboard, uma Rolling Stone, alguns veículos, o jornalismo cultural que está na ativa. É um comentário que eu gostaria de saber como é que você faz essa relação. E para o senhor, com essa memória elefantina maravilhosa das 1000 citações, ao fazer essa referência ao Celso Furtado, que eu admiro, desde quando ele trabalhou com a Lina Bardi, lá na Bahia, entre 1956 a 1960, eu gostaria de saber que memória o senhor tem da relação dele, em 1985, com Gilberto Gil, que eu acho que tudo já dizia que se tornaria um ministro da cultura no novo milênio. Porque na época ele estava à frente da fundação, sumiu,
o nome, de uma fundação cultural da cidade da Bahia, e ele então fazia essa interlocução muito sábia, muito viva e muito tropicalista. E agora eu quero dizer ao senhor que aqui nós temos engenheiro que faz poesia e que faz também música. Agora, existe uma espécie de guerra de lugares entre campos. Então, Campos do Umuarama talvez fique mais voltado para um sertanejo contemporâneo, platinado, alguma coisa assim, e aqui as humanidades. Eu não sei se é mesmo esse espírito neotropicalista que me acompanha. Eu sempre me interesso pelo diferente. Então eu vou até lá para saber o que é que está acontecendo, mas não para dizer isso está tudo errado. Porra, não. Só vamos lembrar Simon Garfunkel, isso é bacana, isso não é... E é por aí. É aí que eu falo. Mais uma vez, muito obrigado. Mais alguém? Não, é porque a gente falou 3, só foram... Então vou falar rapidinho aqui, de duas coisas aqui. Na verdade é o seguinte, tem uma coisa que é muito interessante quando você faz um álbum, você escreve alguma coisa, é mais uma vez a observação do público para o qual você está falando. Não adianta você falar de uma letra polêmica, falar de problemas sociais, se o brasileiro, de uma forma geral, ele está acomodado. A gente está com um problema muito sério na juventude brasileira, pelo menos eu acho isso, há uns 10 ou 15 anos, que o jovem brasileiro está muito acomodado. Entendeu? Ele não sai para a rua, não estou falando só, a galera está tentando fazer alguma forma, né? Essa história do jeito que está o governo, essa quantidade de problema que a gente está tendo aí, tal, não sei o que, da turma ir para a rua. A turma não quer ir para a rua. Sabe, o negócio de 2013 foi assim um negócio impressionante, assim, eu falei, gente, isso vai dar algum reflexo, vai mudar alguma coisa? Cara, não aconteceu nada. Então o jovem brasileiro, ele está preocupado com aplicativo, ele está preocupado com funk, ostentação, entendeu? Ele está preocupado com outras coisas. Enquanto não chegar, essa crise não chegar dentro de casa, dentro da casa dele, ele não vai mudar. Ele não vai falar. Então, assim, você trabalhar com a cultura e para gerar polêmica, às vezes para você mexer demais com o jovem, eu posso estar errado, mas a juventude brasileira, ela não está preocupada com isso. E a outra história é a cena independente mineira sobre a história da visibilidade, né? De certa forma, assim, é engraçado que nós do Skank reclamamos que a gente tem pouca visibilidade na Rolling Stones. É interessante isso, é você às vezes tentar achar que você tem uma importância maior do que você realmente tem. Ou, é uma coisa normal do ser humano, voltando à história da música Três Lados. As suas verdades são baseadas naquilo que você conhece, naquilo que está em volta de você. Isso acontece muito, não só na música, acontece demais isso. Se você está em São Paulo, se você está circulando em volta do cara, se você está no Rio de Janeiro, circulando em volta do cara que escreve, você é lembrado. Se você não está lá, se você não joga bola com o cara, se você não é namorado de alguém, a não ser que você tenha uma importância social gigantesca, dificilmente você será lembrado. Porque isso é um grande defeito do ser humano de uma forma geral, que é a história da comodidade. O cotidiano é uma coisa realmente complicadíssima. Dificilmente as pessoas gostam de sair do seu cotidiano e sair de uma zona de conforto, porque sair da zona de conforto dói. Então, normalmente as pessoas ficam na sua zona de conforto e com isso elas se repetem ao escrever, elas se repetem naquilo que ela acha bom ou que ela acha ruim, entendeu? Independente da função que a pessoa está. E o jornalismo de cultura no Brasil hoje, ele passa por uma crise absurda. Se a literatura que eu estou falando assim, se os jornais e revistas estão numa crise absurda, o primeiro caderno que é prejudicado é o caderno de cultura. Então, com isso, as limitações com relação ao que o jornalista faz, ao que ele pesquisa, isso torna-se maior. E com isso, a cena independente acaba sofrendo mais. Vou passar para o meu xará aqui. O Henrique Antônio também, né? Bom, eu vou também fazer minhas considerações finais, reiterar meus agradecimentos. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, observando a dinâmica cultural numa cidade tão importante de interior. Eu fui ler o guia aqui da cidade de Uberlândia, a gente sempre enaltece, quer dizer, é a cidade mais populosa do interior, a segunda cidade mais populosa do estado de Minas Gerais.
e a quarta cidade mais populosa de interior do Brasil. Eu achei legal assim enaltecer a grandiosidade de Uberlândia. Eu queria conhecer a periferia de Uberlândia, né? É uma cidade também muito rica, né? Passa a impressão de quem a percorre, de que aqui é também vive-se como é que ela história? Me faltou agora o adjetivo que fala dela. Enfim. Aqui rola muita grana, prosperidade. Isso, rola muita grana. E rola mesmo, uma cidade empreendedora. Achei muito bacana e esse é um ambiente muito bom para a cultura, né? E aí eu queria deixar aqui essa coisa assim, eu falei assim, a cultura de periferia se afirmou enaltecendo as suas potencialidades e não se acomodando com as suas carências, mas ela de maneira nenhuma também deixa de nas suas expressões, chamar atenção para os problemas e a escassez que impera nas periferias, né? Ela não é uma produção ingênua. Eu queria deixar um dado para vocês aqui da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes e 96 distritos. Em cada distrito tem uma delegacia de polícia, né? Mas em 66 distritos da cidade não tem um equipamento cultural, tirando escola e os céus mesmo, que é uma escola, provavelmente. Ou seja, então de 66 distritos não tem um equipamento cultural, ou seja, um teatro, uma biblioteca, um equipamento por excelência. Então a gente vive, o nosso desafio é enorme, não quer dizer... Eu fiquei até preocupado se em algum momento eu fiquei passando a imagem que a periferia lá está tomando conta, o bagulho é louco e tal. Não é assim, mas né, tem muita luta, ninguém é bobo não lá. E aí eu queria, sobre o mercado, eu queria deixar eu acho que eu vou deixar uma outra mensagem, que não é bem o que o companheiro falou aqui, mas eu acho que é de uma importância para a nossa reflexão incrível. No centro de São Paulo tem uma praça chamada Praça Roosevelt. Nessa praça se instalou 9 teatros, todos teatros experimentais, teatro de grupo, de companhia. Era uma praça abandonada, muita droga, etc. e tal. Os teatros se instalaram, ganhou dinamismo, etc. Pressionou o poder público e a praça foi reformada. A praça ficou linda. E aí a especulação imobiliária duplicou os aluguéis e os teatros foram pressionados a saírem de lá. Entenderam a situação? Quer dizer, os teatros chegaram num lugar abandonado, eles revitalizaram, mobilizaram o poder público, aí vem o mercado imobiliário e duplica e força a saída desses. E nós em São Paulo vivemos uma crise do despejo de teatro. O teatro brincante do Antônio Nóbrega está despejado. Núcleo Bartoldi do Depoimento despejado. Né? O Teatro Oficina, vocês sabem, é uma luta em glória contra o Silvio Santos lá. Né? É que ele é preservado pelo patrimônio histórico, né? Mas enfim, vive lá. Então, eu queria deixar essa coisa da relação com o mercado, ela é super conflituosa. A cultura é um campo do conflito. Eu não sou daqueles que acham que a cultura reina um etéreo, uma coisa assim. A cultura é campo de conflito, é campo de disputa. E a situação da periferia com o mercado, ela não perde de vista o mercado, mas vive uma situação também de conflito com ele. Né? E em relação ao funk ostentação, o que eu posso dizer é que é o fenômeno cultural mais importante, mais amplo da periferia hoje. Gente, rap virou coisa de elite, assim, o pessoal gosta de Chico Buarque, Caetano Veloso e Racionais MCs. Assim, na universidade o pessoal pesquisa Racionais, assim, virou Mano Brown, está araçado, né, ao panteão dos grandes letristas, e de fato merece estar lá. Enfim, mas o barato, a juventude, a molecada é funk. E aí eu vou contar uma outra coisa para vocês que ilustra a questão do arte educador. Nós estamos nessa luta lá, viu? Nós estamos nessa luta, espero que o Rubem me chame para outros debates, a gente ficar aqui os 3 dias e a gente fazer discussões maiores de grupos. Nós enfrentamos, levantando a bandeira da arte educação, essa coisa de deixe de ser um oficineiro, vire um arte educador. E aí nós estamos tendo a oportunidade para os arte educadores, e nós da Ação Educativa temos um projeto na Fundação Casa, antiga FEBEM. Nós atuamos com 1.200 adolescentes em 27 unidades, a gente leva oficinas de arte e educação. Eles quando nós entramos, a aula era de R$15. Nós chegamos ao patamar de R$27, é quase o dobro da hora-aula de um professor da escola pública do Estado. Para arte educador que dá aula na FEBEM, que é muito importante. Ou a gente ganha esses meninos nessa faixa que eles estão, e nós não vamos lá no sentido de transformar os meninos, nós vamos lá dar arte e educação porque é um direito. Né? Então, aí a gente tá nessa luta aí para
para fazer. Agora veja só, no nosso programa de trabalho nós tínhamos lá aula de rap, né? Porque a arte da palavra, o rap é construção poética, tudo é bem interessante. Assim, hoje os meninos não querem mais, eles querem funk. Querem funk, não querem mais a dança do break, né? Do hip hop, né? Não, querem o passinho, né? Quer dizer, o funk tomou conta. E aí eu quero deixar uma coisa para vocês. Há 2 anos se reúne no auditório da ação educativa a Liga do Funk. Outro dia passou até no programa da Fátima Bernardes. O que é isso? É um movimento que busca fazer um trabalho de conscientização com os MCs do funk. No sentido de, pelo menos, não tratar com machismo. Ninguém quer ficar direcionando, né, a arte, em qualquer circunstância. Mas eu tenho entendimento sobre como funciona a sociedade, não ter uma postura machista. E mais do que machista, o pessoal é misógino, mas o rap também é. O samba também foi. Né? O Noel Rosa tem samba que fala em bater, eu te bato, né? Noel Rosa, né? Então também não vamos para grupo, como diz, né? Então a gente tem esse trabalho. E aí essa Liga do Funk teve uma vez que foi o prefeito Haddad, o secretário do Juca Ferreira, era secretário nosso lá, né? 2 anos. E a gente fez um debate, toda terça vocês estão lá, sabe quem vai lá terça-feira que vem? A Ivana Bentes, que assumiu a Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural. Ou seja, estão aproximando das políticas públicas, a gente está orientando para ter acesso ao edital. A gente está fazendo um trabalho, sabe por quê? Quando eu vejo aquele auditório da ação educativa lotada de MC do funk, eu me lembro que há 15 anos atrás ele era lotado com os manos do rap, que também era perseguido, que não tinha vez, o poder público não dava atenção e tal. Eu acho que é isso, e o samba era assim tempos atrás, e no fim, gente, são os negros, é a cultura negra que vive essa, né? Eu acho que a gente tem que dar atenção pro funk. Muita gente torce o nariz para essa coisa de ostentação. Isso tem uma complexidade, isso tem uma leitura de mundo. Isso tem a ver com expansão de classe média na periferia. A pauta é outra. No tempo do Racionais a pauta era de um jeito, hoje é outro. Isso tem um monte de coisa. Até esses efeitos do lulismo mesmo, da ampliação da classe média, eu acho que tem a ver com a ideia da ostentação. Eu peço a vocês, aos que têm preconceito, assim, tentem entender o fenômeno, não é para gostar. Eu sempre falo assim, eu não estou pedindo para gostar de funk, eu mesmo não gosto, assim, como fruição, não gosto. Mas dou muita atenção ao movimento, porque é o que está pegando. É o que está pegando, gente. Você vai e faz uns bagulho de rap lá, tem 100 pessoas, 200. Agora faz de funk, é 5 mil, é 10 mil, tem MC, eu me perco, assim, eu sei que falar um MC tal, eu não sei quem é. Né, eu mal consegui gravar os do rap, agora ainda não consigo entender qual é. E aí eu não sei quem é, eu vou ver na internet 2 milhões de acessos. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio do funk, gente, e elegeu a Dilma. Elegeu a Dilma, o Juca Ferreira soube articular no Rio e em São Paulo. Eu estava lá, eu estava no comício da Dilma lá em Itaquera, na reta final do segundo turno. Os funk colou tudo. E aí o funk colou com a Dilma. E aí, Minas Gerais, Antônio. Muito obrigado. Professor Celso Furtado, eu sou economista por formação. Celso Furtado, até nós começarmos a trabalhar com ele, era um economista, formação econômica do Brasil. Ele, ministro, foi uma descoberta lenta e sempre agradável ver o que ele queria, né? Mas nós levamos um susto com ele, porque enquanto a Fundação João Pierre assinava o contrato e nós nos preparávamos para começar o projeto com ele, um cientista político da UFMG, que depois veio a ser meu presidente na fundação, me mandou um fax com o discurso de posse dele e fez uma brincadeira comigo, o Jabes Medeiros, e disse assim: meu caro Lasbar, olhe a pedreira que você vai enfrentar. Eu li o discurso, e o discurso do ministro dizia o seguinte: Henrique, é função do Estado brasileiro proteger a cultura brasileira contra as indústrias culturais, alguma coisa parecida. Eu falei, nós não vamos estudar economia da cultura, cultura de massa, indústrias culturais, se o ministro que nos contrata diz que o Estado brasileiro tem que proteger a cultura brasileira contra as indústrias culturais. Eu falei, gente, o negócio é complicado, vamos bem mineiramente saber que homem é esse, o que ele quer. Fomos começando, e aí ele tinha uma metodologia, professor, de nos chamar 2 em 2 meses em Brasília e ver os textos preliminares como se fosse um orientador de tese.
E aquela burocracia toda do Ministério, o Ângelo Oswaldo era o chefe de gabinete dele, que nunca era recebido por ele, aproveitava a gente e entrava todo mundo. E era uma discussão informal com ele, quase como o nosso professor. Ele foi mudando, e nós também, porque nós nunca tínhamos estudado cultura de massa, economia. Nós fomos estudar sociologia de Frankfurt, aquelas coisas todas ao longo do projeto. No final, ele prefaciou esse meu livrinho, que eu te mostrei lá, não foi? Esse meu livro, Economia da Cultura, ele editou e prefaciou. Eu falei, então, aquela coisa que é clichê, né? Que é assim, só os homens burros não mudam de ideia e de posição. Ele mudou com relação a isso. A visão dele do Gil, da cultura popular, era outra, porque não era indústria cultural, ele era um nordestino, então ele não via a cultura brasileira ameaçada com isso. Mas, aí o Ângelo talvez possa ser mais competente para dizer isso. A impressão que ele trazia para o Ministério no início, que ele tinha uma visão da cultura muito acadêmica, muito clássica. A cultura como artes, a cultura como obra. Ele, por exemplo, ele ficava falando assim, como que as pessoas vão aprender piano se os apartamentos estão encolhendo, não tem nem onde pôr piano? Né? Então, é umas coisas desse tipo. Quanto à questão dos seus alunos de engenharia, eu usei engenharia, coitados, porque tem esse estigma dos engenheiros, são careta e tal. Mas não são, não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é o seguinte, eles como exemplo de elite, a nossa elite, ela não tem essa introdução à cultura, essa iniciação à cultura, às artes. Vou te dar 3 exemplos, vocês falando da minha memória. Quando falasse das artes pegou fogo, e eu sou da Associação dos Amigos Patronos para das Artes, não tinha lei de incentivo. Então o Marcos Coimbra, da Vox Populi, nos guiou nisso e nós arrancamos dinheiro para recuperar o Palácio das Artes. Reinaugurou. Na reinauguração, eu não vou falar o nome, só o santo, né, o milagre. Chega esse sujeito economista, doutorado nos Estados Unidos e ex-ministro de Estado. Ex-ministro de Estado. E está no saguão do Palácio das Artes conversando comigo. E ele elogia as escadas do Palácio das Artes. Pois é. E os lustres, que beleza. E aí eu falei, ô fulano, você está elogiando tanto que você está comparando ele depois do incêndio com ele antes do incêndio. Não, porque eu nunca vim aqui. É mineiro, mora em Belo Horizonte, um condomínio daqueles caras. Então esse aí é um analfabeto cultural, aí que o Cristóvão Buarque fala, não pode investir um centavo nesse homem, porque ele não vai comprar nem o seu, nem o CD de ninguém, não vai ler livro, não vai fazer nada. A Yara, lá na Assembleia, naquela sala ali que tem do presidente, aquele salão, na véspera de um evento, estávamos ali tomando uma água e tudo, chegou um pró-reitor, colega seu de uma universidade federal, não vou dizer qual nem onde. Eu fui apresentar para ele a Yara, essa é a Yara Tupinambá, não falei, nossa artista plástica. Ele se dirigiu a Yara e falou, a senhora mexe com o quê? Ela ficou arrasada. Olha que ele falou, não, é o fim do mundo. Um reitor e pró-reitor que está próximo, não vou dizer qual a pró-reitoria dele, que senão você fica próximo dessa agenda nossa. E o cara vai. Outro exemplo. Ela vai para isso ainda é ela vai para o dentista e o dentista pergunta para ela, a senhora faz o quê? E ela já ficou ofendida, o dentista perguntou, ela faz o quê? Aí ela falou, eu sou pintora. Ela disse que gelou porque achou que ele achava que ela pinta parede. Então, nós estamos perdendo a pega. A elite, a classe média, ela está perdendo a... Então, voltando ao Tiago. Não é música também, é artes plásticas, é teatro, é a literatura, é o programa do ProLer, né, deputado, que os meninos não estão fazendo iniciação à leitura, etc. Se a gente não fizer isso, e as universidades têm uma grande responsabilidade nisso, os nossos estudantes de economia, de engenharia, de medicina. Agora, claro, as exceções estão aí, graças a Deus. O grande teatro de Belo Horizonte começou onde? Com o J. D'Angelo na Escola de Medicina. Era o DA, da Medicina da Federal, com o J. Né? Mas essas são exceções, né? O negócio está bravo, não está? Está bravíssimo. Eu quero também dizer muito obrigado ao Rô por essa oportunidade, foi ótimo. Infelizmente não posso ficar aqui até depois da manhã, porque amanhã minha filha chega depois de um ano ausente na Europa e eu estou doido para encontrar com ela. E eu acho, Rô, que você está de parabéns. Eu trazer aqui o deputado, o Henrique, o Antônio. O Antônio, com a experiência dele de São Paulo e tudo, eu acho que é assim, uma coisa que nós temos que agora bombar isso e mostrar na imprensa o que nós estamos fazendo, né, deputado? E agradecer vocês demais. Boa noite. Tá? Boa noite e obrigada aos 3. Bom.